Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas formas completamente diferentes de enxergar o universo e o nosso lugar nele. De um lado, temos uma estrutura que se baseia na fé, na leitura ao pé da letra de um texto super antigo. E do outro lado a gente tem uma abordagem que usa a lógica, que olha para as evidências da cosmologia moderna. Para começar, que tal uma pergunta que pode parecer, sei lá, até meio estranha para alguns, mas que na verdade está no centro de uma forma de ver o mundo? A pergunta é: dinossauros e humanos, eles andaram juntos pela Terra? Pois é, dependendo da resposta, a gente pega um caminho bem específico. E se a resposta for sim, então a gente chega direto no que se chama de criacionismo da Terra jovem. A ideia central aqui é essa: o universo não tem bilhões de anos, não. Ele teria, no máximo, uns 10 mil anos. E toda a história da sua criação estaria contada, literalmente, palavra por palavra, no livro de Gênesis. Mas olha, para entender bem essa ideia, é importante fazer uma distinção. Existe o criacionismo da Terra jovem, que acredita que os dias da criação foram dias mesmo, de 24 horas. Mas também existe o criacionismo da Terra antiga. Esse aí já aceita a idade científica do planeta e vê esses dias como, sei lá, metáforas para eras gigantescas. Hoje, o nosso foco vai ser no primeiro, o da Terra jovem. Então tá, como seria o mundo visto por essa ótica? Vamos dar uma olhada nas crenças que formam a base dessa visão. E aqui, olha só, as peças se encaixam. Tudo começa com a ideia de uma Terra bem jovem. Aí Adão e Eva seriam os primeiros seres humanos, de verdade, os ancestrais de todos nós. E um ponto super importante, o dilúvio de Noé. Aqui ele não é só uma história, é uma catástrofe que mudou o planeta inteiro. E os fósseis? Bom, eles não seriam registros de milhões de anos, mas sim a prova das criaturas que foram soterradas nesse dilúvio. E se foi assim, a conclusão lógica é que sim, humanos e dinossauros viveram na mesma época. E o que talvez muita gente não saiba é que essa visão não é coisa do passado, não. Uma pesquisa de 2017, lá nos Estados Unidos, por exemplo, mostrou que 38% das pessoas acreditam que Deus criou os humanos, do jeito que são hoje, nos últimos 10 mil anos. Para ter uma ideia, é a mesma porcentagem de quem acredita que a evolução foi guiada por Deus e o dobro de quem acredita na evolução sem nenhuma interferência divina. É um número bem expressivo. E essa frase aqui do Henry Morris, que foi uma das figuras mais importantes desse movimento, mostra o peso da coisa. Para quem segue essa linha, não é só uma interpretação alternativa. É uma questão de fé, de fidelidade ao texto. A ideia é que se você começa a duvidar de uma parte, o resto todo pode ruir junto. Então, para eles, pensar em uma leitura que não seja literal é perigoso. É o começo de um desastre teológico. Ok, agora vamos virar a chave completamente. A gente vai deixar de lado a autoridade de um texto sagrado e entrar em um outro campo. Um lugar onde a ferramenta principal não é a fé, mas sim a lógica e a razão. Aqui a pegada é outra. Em vez de partir de uma revelação divina, os filósofos partem da razão. A pergunta muda. Não é mais o que o texto diz, e sim o que a lógica consegue demonstrar. E o objetivo é investigar se é racionalmente possível a existência de algo que eles chamam de um ser maximamente grande. E isso nos leva para um dos argumentos mais fascinantes da filosofia, o argumento ontológico. Parece um nó na cabeça, mas vamos por partes. Primeiro, o que é um ser maximamente grande? Pensa em um ser que, por definição, não tem como não existir. A existência dele não é opcional, é uma necessidade, certo? Aí entra a ideia de mundos possíveis, que é só um jeito de falar de qualquer cenário que a gente possa imaginar. Se esse ser tem que existir, ele existiria em todos esses cenários. E aí vem o pulo do gato. Os filósofos dizem que se a gente consegue ao menos conceber que é possível esse ser existir, então pela sua própria natureza ele teria que existir em todos os cenários, incluindo o nosso, o mundo real. É uma virada de chave da pura possibilidade para existência de fato. Tá, mas como é que se defende essa tal possibilidade? É aí que a filosofia olha para a ciência. Mas atenção, a ideia não é usar a ciência para provar a existência de Deus. É mais para argumentar que, com base no que a gente observa no universo, a existência de um Criador é, no mínimo, uma possibilidade bem razoável. E a primeira pista forte vem do argumento cosmológico Kalam. Ele é super direto, olha só. Primeira premissa, tudo que começa a existir tem uma causa. Faz sentido, né? As coisas não aparecem do nada. Segunda premissa, o universo começou a existir.
E hoje, a ciência, principalmente com a teoria do Big Bang, concorda com isso. Bom, a conclusão lógica é bem simples. Então, o universo teve uma causa. E essa imagem aqui ajuda a gente a entender por que um começo é tão importante, filosoficamente falando. Pensa assim, como é que a gente chega no dia de hoje se o passado for infinito? É como tentar contar de trás para frente de um número infinitamente negativo para chegar no zero. Simplesmente não dá, a gente nunca chegaria. Então, para o hoje existir, essa fila de eventos do passado precisa ter tido um começo em algum lugar. Portanto, o ponto central é esse. Se o universo teve um começo, ele teve uma causa. E se o próprio tempo e o espaço começaram a existir ali no Big Bang, então essa causa tem que estar fora do tempo e do espaço. Ela teria que ser atemporal, não espacial e, já que a matéria também surgiu ali, imaterial. Ok, além dessa questão da origem, tem outra coisa no universo que deixa cientistas e filósofos com a pulga atrás da orelha. É o que chamam de ajuste fino. Parece que as leis da física, as constantes do universo, são calibradas com uma precisão absurda para permitir que a vida exista. Dá uma olhada nesse número. É 1 em 10 elevado a 120. É um 1 com 120 zeros depois. Essa seria a chance da constante cosmológica, a força que expande o universo, ter o valor exato que permite a vida, por puro acaso. Para colocar em perspectiva, o número de átomos no universo inteiro é estimado em 10 elevado a 80, ou seja, a chance é muito, mas muito menor. É uma precisão que a gente nem consegue imaginar direito. Para ajudar a gente a visualizar isso, o filósofo William Lane Craig usa uma analogia muito boa. Imagina a cena. Uma pessoa na frente de um pelotão de fuzilamento. 100 atiradores de elite. Eles atiram e todos os 100 erram. A pessoa sobrevive. O que seria mais razoável pensar? Nossa, que sorte eu tive! Ou, peraí, tem alguma coisa armada aqui. A probabilidade de ser sorte é tão pequena que a gente logo pensa em um plano, em um arranjo. Bom, vamos juntar as peças então. A gente viu duas formas bem diferentes de abordar a mesma pergunta fundamental sobre a nossa existência. Cada uma com seu ponto de partida, com sua fonte de autoridade, com seu tipo de evidência. E essa tabela resume bem o que a gente viu. De um lado, o criacionismo da Terra jovem. A fonte de autoridade, um texto sagrado. A metodologia, construir uma visão de mundo que se encaixe nesse texto. Do outro lado, o teísmo filosófico. A autoridade aqui é a lógica, a razão. E a metodologia é construir um argumento a partir do que a gente observa no universo, como o Big Bang e o ajuste fino. São dois mundos, duas formas de pensar, que partem de lugares completamente diferentes. E no fim, tudo isso nos deixa com uma grande pergunta, né? Pra gente pensar, na hora de encarar os maiores mistérios da existência, qual guia parece mais confiável? A fé, que se baseia num texto revelado e oferece certeza, ou a razão, que investiga, que usa lógica e evidência para buscar o que é mais provável? A escolha entre esses dois caminhos não define só no que a gente acredita, mas, talvez mais importante, define como a gente decide acreditar em algo.